Olá, eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura bíblica. Hoje vamos estar lendo aqui o capítulo de número 13 do livro de Josué. Estamos lendo em sequência, toda semana a gente lê um capítulo. Mas antes de começar a leitura, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, comente, compartilhe, dê o like. E assim nós vamos propagar a leitura da Bíblia e o Evangelho do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá, capítulo 13 do livro de Josué tem como título: Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Zior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza e o de Asdod, e de Asquelon, o rei de Gat, e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é a dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus. Como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos que habitam nas montanhas, desde o Líbano até o Misrefote Maim. Todos os sidônios eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente faze que a terra caia a Israel em toda sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés, com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhe tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Arroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba, até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus, dos Macateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã, até Salca, e todo o reino do Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Macateus. Antes, Jesur e Macate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Arroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote Baal e Bate-Baal Meon, e Jaza e Quedemote e Mefaate e Queriataim,
Sibmá, Zeretezar, no monte de Vale, e Bet-Beor, e Astote Pisga, e Bet-Jerimote, e todas as cidades da Campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, e que Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Eve, Requem, Zur, Ur e Rebe, príncipe dos Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, Jordão e o seu termo. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade, aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jaza e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até o Arroer, que está defronte de Rabá. E desde Hesbom até Ramate, Mispa e Metonim, e desde Manaim até o termo de Debi. E no vale de Bet-Arã e Bet-Ninra, Sucote, Safon, que ficaram em resto no reino de Seom, rei de Hesbom, mais o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quirenete, da além do Jordão para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. Deu de maneira que o seu termo foi desde Manaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Astarote, e Edrei, cidade de reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, e a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhe tinha dito. Muito obrigado pela sua paciência de estar conosco até aqui, de poder ler a Bíblia conosco. Eu sei que muitas pessoas não querem parar para ouvir um vídeo assim de leitura narrada, mas eu faço isso para que esteja incentivando pessoas a ler a Bíblia Sagrada. Tem algumas palavras que são de difícil pronúncia, mas aqui nós estamos para aprender um pouco sobre a história que estão escritas na Bíblia, e no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Evangelho de Deus, ele tem que ser pregado, as boas novas. E tudo aqui que está escrito na Bíblia serve para nós como exemplos. Tem bons exemplos na Bíblia, como tem maus exemplos, para mostrar aquele que obedeceu a Deus tem uma recompensa, aquele que desobedeceu também tem sua recompensa. Então é por isso que precisamos ler a Bíblia Sagrada, precisamos ler a cada dia, estudar, orar, pedir a Deus sabedoria para entendermos, para interpretarmos a palavra de Deus. Então assim seguimos no caminho de obediência. Seguir o exemplo daqueles que obedeceram a Deus. Porém, lembrando aqui que nenhum desses homens era perfeito. Eram homens igual a nós. Que perfeito só existe um, que é o próprio Deus, o Criador e Rei de todo o universo. Até a próxima.